papo dessa semana é sobre se vale a pena comprar um carro pronto, restaurado, ou um carro para restaurar. Na realidade, essa discussão surgiu há mais ou menos uma semana, a partir da postagem de um amigo nosso, o Juliano Barata, do blog do Flatout, falando quase um desabafo, né? De que não compensa você restaurar o carro, que tem que comprar o carro já pronto, vale muito mais a pena. A partir disso, tiveram diversas manifestações, colecionadores, comerciantes, jornalistas, várias pessoas postaram a sua opinião. E muita gente veio me perguntar também, né? Inclusive pessoal que tem oficina de restauração, né? Como não vale a pena restaurar? Um dia o carro tem que ser restaurado. Como vai falar se o carro... como é que você vai vender um carro restaurado se ninguém restaurou, né? Então houve uma movimentação das oficinas, dos jornalistas dando sua opinião, os comerciantes, né? E então dessa forma eu resolvi fazer esse vídeo para tentar também, além de dar a minha opinião, esclarecer, né? Porque realmente você que gosta de carro, que simpatiza pelo menos com um carro antigo, quase todo mundo quando começa no seu primeiro carro acaba tendo problema, dor de cabeça, né? Isso foi uma demanda que aconteceu lá no Clube do Carro Antigo, lá na Escola de Restauração, e a partir daí nós desenvolvemos um curso, que são 9 horas, né? Quem quiser ter informação do próximo curso é escoladerestauração.com.br, em que lá são 3 dias à noite, 9 horas de curso. Eu procuro dar algumas diretrizes, algumas informações para quem está querendo entrar nesse mundo de carro antigo, vamos falar assim, né? Então, que carro comprar, que modelo que tem uma maior valorização, uma maior procura. Lógico que temos sempre um lado pessoal, um gosto pessoal, né? Uma simpatia ou uma lembrança. Então eu quero o carro igual aquele que meu pai tinha, que meu tio, o carro que eu ia para a escola. Tem sempre esse lado que é o pessoal saudosista, né? Tem gente que compra carro por causa disso, uma grande maioria. Mas tem gente que quer realmente o carro para colecionar, então ele gosta de uma linha. Eu quero ter todos os Fuscas, quero ter todos os Mavericks, os Dodges. Cada um tem uma linha que gosta mais. Tem gente que compra carro antigo para negócio, por incrível que pareça. Tem gente que ganha dinheiro e ganha muito dinheiro com carro antigo. Então, às vezes tem locação para novela, para filme publicitário, procura aqueles modelos que já tem uma possível valorização e também compra um carro por isso. Então, nesse curso eu procuro dar algumas diretrizes e falar o que realmente, para errar menos, o que a gente tem que fazer para errar menos. Então, é basicamente isso. Agora, o que compensa? Vamos voltar à nossa pergunta. O que compensa? O carro para fazer ou o carro pronto? Primeiro, depende muito do modelo. Que carro que nós estamos falando? Às vezes, para você restaurar, no caso do nosso amigo Juliano Barata, um Opala da década de 70, 4 cilindros, 2 portas. Talvez o custo de se fazer esse carro é maior do que o valor do carro. Agora, se for um modelo SS, 6 cilindros, aí já compensa o investimento, normalmente. Depende do valor inicial do carro. E também existem níveis de restauração. Tem restauração que o carro está muito ruim, que você tem que fazer de cabo a rabo inteirinha, desmontar inteiro, trocar tudo. E tem carros que você já não precisa gastar tanto, né? O carro tá preservado, vamos falar assim, né? Fora isso, existem até as escolas de restauração, ou seja, aquele que leva mais para o lado do modelo europeu,
preservam a pintura original, preservam o teto de vinil original, às vezes não pinta nem o motor, se ele mantém aqueles lascados, as coisinhas, preservando como ele era na época, tá? Os americanos já têm uma escola diferente, eles já fazem uma restauração que eu até chamo de over restoration. O carro fica melhor do que ele era, numa qualidade, sei lá, por baixo do carro era fosco, brilha, passa verniz em tudo, usa componentes modernos, tinta à base de PU, zinca peças que não eram zincados, manda cromar algumas peças que não eram cromadas, melhoram o carro, procuram melhorar o carro, inclusive na mecânica, tá? A escola americana quase sempre melhoram o freio, melhoram a suspensão, põe componentes de poliuretano na suspensão, põe amortecedor de duplação a gás quando não era. Quer dizer, é um tipo de escola de restauração. Os brasileiros, alguns brasileiros, levam isso mais no padrão americano, tá? Mas o europeu, ele, se o carro era Duco, ele pinta a Duco. Na restauração, ele pinta na mesma... Se aquela peça era um preto fosco, ele jamais vai fazer uma pintura moderna. Vai ter que ser aquela como era na época. Se ali era esmalte sintético, naquela bandeja de suspensão, ele vai pintar de esmalte sintético. Então, assim, existem as escolas de restauração. Também depende para que você quer o carro. Tem gente que quer um carro de concurso. Ele quer um carro 100 pontos. Ele quer o mais perfeito possível para ganhar um prêmio, né? Um concurso de elegância, uma premiação nos principais eventos aí do Brasil. Tem gente que quer usar o carro. Como eu falei, tem gente que quer até ganhar dinheiro, alugar para novela, alugar para filmes publicitários. Então depende muito do que você quer no carro. Tem gente que quer o carro para museu, tem carro que não vai andar mais, ele vai ser desativado e vai ficar lá na prateleira, vamos falar assim, né? Então tem diversos níveis de restauração, diversos usos para os carros, diversos modelos. Lógico que se a gente fala num carro nacional da década de 80, é diferente de você falar de um pré-guerra, de uma marca que não existe mais, né? um Nash, Studebaker, Hudson. É diferente de você falar de um Corcel, né? Então, assim, tem muitos modelos de carros, né? E será que vale a pena um investimento? Eu digo o seguinte, eu digo que sempre vale a pena, tá? Por que eu falo isso? Porque o carro tem que ser preservado. Eu estou há mais de 30 anos no mercado aí, mexendo com carro antigo, acho que até mais de 40 anos, né? E a gente vê vários modelos que eram desprezados, né? Os Dodge Galaxy nos anos 70 eram abandonados na rua, eram comercializados a preço, trocava por um videocassete, por uma Caloi 10, né? Era o que a pessoa usava, juntava 3, 4 amigos, com a mesada comprava um Dodge Charger. Hoje, quando a gente vê os valores desses carros, né? Muito respeitados, né? Hoje em dia, viraram itens de colecionadores ricos, né? Porque quem gasta 150, 200 mil num carro antigo é porque anda num carro de 400 mil e mora numa casa de 2 milhões. Geralmente é assim, é um pessoal rico que tem esses carros hoje. E hoje nós temos carros também baratos, neocolecionáveis, vamos falar assim, carros com possibilidade de valorização. Eu, quando preservei meu Dodge, foi porque eu gostava do Dodge, não pensei em fazer conta, mas rendeu bastante, valeu bastante. Era um carro que não valia nada. A minha Kombi, eu tive uma Kombi em 1960, que eu guardei porque foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir, em 1960, era do meu pai. Não ia imaginar que a Kombi ia chegar no patamar que está hoje em dia, sendo exportada e tudo mais. Então, assim, o carro não dá para você saber o que vai acontecer. Tem algumas diretrizes que a gente pode observar, os modelos mais raros, os esportivos, de baixa produção, séries especiais. Tem uma série de coisas para não errar muito, né? Mas, via de regra, vale a pena. Hoje nós estamos vendo Gol GT, GTS, num preço absurdo, coisa que há 5, 10 anos atrás não valia nada.
Nesse curso que eu fiz de como comprar, nós fizemos um levantamento aí de acordo com anúncios de revista, conversando com o pessoal dos clubes que eu participo, e elaborei um gráfico mostrando entre 2004 e 2015 a valorização dos carros antigos. E foi impressionante de ver que o carro antigo, alguns modelos, lógico, valorizou mais que dólar, mais que ouro, mais que o índice da Bovespa das ações e mais até que o ramo imobiliário. Então, nesses 10 ou 12 anos, foram 850% de valorização. Que carro? Qualquer carro? Não, carros como, por exemplo, um Gol GTI, um Charger RT, um SP2, uma Kombi, carros que já tinham aquela... né? Só no Brasil isso? Não, a gente pôde observar que na Europa e nos Estados Unidos a mesma coisa. Carros que não valiam muito em 2000 e pouco, 2004, 2005, como por exemplo, quem lembrar quanto valia uma Ferrari Dino, quanto valia uma Porsche 911, não eram carros caros. A Ferrari Dino falavam que nem era Ferrari, né? Mesmo as Mercedes SL, alguns modelos que o pessoal era um preço normal. E esses carros hoje, se você observar, não só no Brasil como no mundo, tiveram uma valorização estrondosa. É um carro que hoje você vê todos na faixa quase de 1 milhão, né? Algumas Porsches, algumas Mercedes. Então, esses carros eram acessíveis há pouco tempo atrás. Assim como nós temos hoje carros acessíveis que tendem a ter muita valorização. Eu vou fazer um próximo vídeo dando algumas dicas de modelos de, como eles chamam hoje em dia, neocolecionáveis, né? Mas eu digo assim, modelos que valem a pena serem preservados para se atingir uma valorização boa. Como eu falei, sempre temos valores subjetivos, né? Tem aquele valor que é pessoal, é o prazer de andar num carro daquele, é o prazer do sonho de ter aquele carro que você não conseguia na época. Às vezes você era jovem, estudante, passava na frente de uma loja e via da Dacom e via um Porsche, no ônibus você via uma loja de Mercedes e sonhava então a Mercedes nos anos 70, 80 e hoje você pode ter. Isso é um valor subjetivo. Como existem valores subjetivos para outros investimentos e outras aquisições. Quando falam se vale a pena ter um carro antigo, eu ponho, inclusive, como um dos fatores primordiais, esses fatores subjetivos. Você ter um prazer pessoal, isso realmente não tem preço. Você poder entrar na máquina do tempo, lembrar aquela viagem que você fez quando era jovem, isso também não tem preço, né, na minha opinião. Assim como existem valores subjetivos até hoje em dia. Quando pergunta se vale a pena comprar um carro antigo, eu pergunto, vale a pena comprar um carro novo? O carro novo, aqueles primeiros 15, 20% de desvalorização no primeiro mês, será que vale a pena? O prazer de ter um carro novo, de ser o primeiro dono, é o que faz valer a pena. Assim, quando perguntam, vale a pena, além de comprar um carro novo, eu mandar blindar esse carro novo? Que às vezes chega a 40%, 50% do valor do carro, de novo investido numa blindagem, que a gente sabe, daqui a 5 anos o carro vai estar valendo metade do que você pagou, pelo menos, até menos de metade. E os carros blindados daqui a 10 anos, normalmente, eu brinco, viram um vaso com os vidros delaminados. Porque realmente um carro blindado com mais de 10 anos, acabou o carro, né? Dificilmente você consegue recuperar os vidros, o investimento é absurdo. Então vale a pena? Novamente vem o valor subjetivo. E meu filho está num carro blindado, mas ele está vivo. Eu estou vivo, não vou tomar um tiro na testa. Então é esse o valor subjetivo, tá certo? Então eu paguei 100 mil num Corolla, gastei mais 40, 50 para blindar. Daqui a 5 anos ele vale 60, daqui a 10 anos ele não vale nada. Valeu a pena blindar? Eu estou vivo. Então não é um valor subjetivo você estar vivo? Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que o carro antigo, como eu falei, dificilmente você perde valor.
tende a valorizar. Cada dia mais raro, cada dia mais difícil, cada dia mais caro para se fazer. As peças vão ficando mais caras. Então, ao contrário da opinião de muitos, eu digo, preserve um carro antigo. Não vou dizer restaurar, preserve. Se você não consegue restaurar, vai arrumando ele aos poucos, vai usando, vai curtindo. Eu tenho carros que eu imagino, se eu tivesse que pagar 2, 3 mil de PVA, então esse ano eu compro um jogo de pneu, no outro ano eu mando cromar os para-choques, eu vou melhorando o carro. Outra coisa, não existe assim, carro para fazer e carro restaurado. Entre um Fusquinha, vamos dar um exemplo, um Fusquinha 69, 68, 69, tem de 3 mil e tem de 35 mil. Então, e nesse meio? Nesse meio tem uma infinidade de modelos. Vai ter o Fusquinha de 8 mil, de 12 mil, de 15 mil, de 18 mil reais. Tudo tem seu preço. Então, às vezes, e tudo tem o seu bolso. Então, se você tem 10 mil, não vai comprar um Fusca de 35, se endividar, pegar financiamento, pagar cheque especial alto, pagar o mínimo do cartão para poder pagar o carro. Isso não. Faz de acordo com a tua perna. Lógico, o ideal é você ter dinheiro e comprar, mas isso é uma minoria da população. A gente sabe que existe entre esses dois extremos muito carro. Então você compra um Fusquinha de 8 mil, aí você vai gastando, faz o interior, vai arrumando os cromados, vai gastando nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, com aquele dinheiro extra, faz uma continha, guarda 500 reais por mês, esse aqui é do meu Fusquinha, e vai fazendo, né? Não vamos estourar a conta. Outra coisa também que a gente tem que falar, tem muita gente que compra o carro para restaurar, porque não tem o dinheiro limpo para se comprar um carro zero, um carro pronto. Então ele compra o carro para fazer e vai investindo aquele dinheiro que às vezes é um dinheiro caixa 2 dele. Vou falar abertamente porque existe muito disso, né? Então, assim, é uma outra opção, tá? Quem tem um dinheiro caixa 2, investe no seu carro antigo. Antigamente investiu em gado, em obra de arte, em barco. Então esse dinheiro pode ser direcionado para o carro antigo. O importante para mim é preservar o carro antigo, né? Esse é o grande X da questão. Nós temos que mostrar para os nossos filhos o que são os automóveis hoje, né? Hoje em dia a gente vê muito carrinho na rua que pode ser preservado. Eu, quando era moleque, tinha muitos carros que foram abandonados, foram para ferro velho, que eu lembro de Impala, de Oldsmobile na minha rua abandonados. Se eu pudesse, né? Eu era moleque, não tinha condições. Como hoje a gente vê muitos carros legais. Eu estou falando esse vídeo, não estou falando em marca, para vocês pensarem nisso. Só vou falar uma marca que eu brinco muito. O Fiat Marea, que hoje em dia é desprezado, ainda vai ser o Dodge Dart do futuro. Vai ser o carro que vai ser valorizado. Uma Marea Turbo, um Tempra Turbo, vai ter uma valorização. Tá? Pensem nisso, porque hoje em dia a gente compra esse carro muito barato, muito, abandonados na rua. Então, assim, a preservação do carro é isso. Outra coisa, todo mundo fala, mas esses carros nunca vão ser colecionáveis, esses carros nunca vão ter valor. Quando eu era moleque, falavam também, esses carros são tudo de plástico hoje em dia, ninguém vai colecionar esse tipo de carro. E hoje a gente vê um monte de gente colecionando Gol, né? Era um carro que fala, nunca vai ser, tudo de plástico. O Monza, o Santana, um monte de modelos que já tem 30 anos, já estão ostentando placa preta, já estão até em museu. Já tem colecionadores importantes guardando alguns tipos de carro, né? Então, assim, como esses carros dos anos 80 achavam que não ia ser, é bem provável que esses carros dos anos 2000 também daqui a 20 ou 30 anos vão ter o seu valor. Então, o meu recado é o seguinte, preservem os carros. Fazer conta pode ser interessante, é bom, ninguém está aqui para rasgar dinheiro. Mas existem, cada carro é um caso, cada investimento é um investimento, muita gente pode recuperar esse investimento. Eu conheço gente que aluga os automóveis para casamento, para filmes publicitários, para fotos.
E com essa receita que ele tem do próprio carro, ele investe no carro. Então eu aluguei esse final de semana por 3 mil, eu vou lá e compro a tapeçaria original e guardo para o dia que eu for encostar ele para fazer inteiro. Sei lá, isso você pode se programar, tá? Sempre com bom senso. Você não vai gastar uma fortuna num carro que você sabe que não vale muito, que não tende a valer muito. Eu faço até um paralelo, né? É a mesma coisa, você tem um apartamento na periferia que vale 200 mil reais, você gastar 80 mil numa cozinha planejada naquele apartamento de 200. Então tem carros que realmente é um apartamento de periferia, nunca vai ter muito valor. Agora, se você tem um apartamento numa região nobre, Vieira Solto de frente para o mar do Rio de Janeiro, ou nos Jardins de São Paulo, aí você é obrigado a fazer uma cozinha planejada bacana, um piso de porcelanato bacana. O investimento naquele carro vai ser diferente, naquele apartamento vai ser diferente do outro apartamento. E a mesma coisa no carro. Então tem que ter o bom senso, tem que analisar, sempre fazer conta e pensar no investimento até a longo prazo, porque tende a valorizar. E não existe o sem restaurar e restaurado. Nesse meio do caminho tem tanto carro, tanta condição para você fazer, tá? Então, me desculpe, todas as pessoas que deram opiniões, eu concordo com a maioria, tá? Desde o Juliano Barata, com seu Opala 2 portas, acho que é 73, 4 cilindros, assim como alguns colecionadores, alguns jornalistas, comerciantes, que deram as opiniões. E especificamente naquele modelo, naquele caso, concordo com você, é muito melhor você comprar um carro pronto nessa situação. Assim como um carro que já está valorizado, às vezes é muito caro. Se você tiver a oportunidade de comprar um carro e ir fazendo, né? Então depende da situação, do modelo, do momento e principalmente se você tem dinheiro. Eu já vi pessoas acabarem te desviando dinheiro da escola dos filhos, da comida de casa para botar no carro antigo. Isso é um absurdo, isso nós não podemos fazer, tá? Ou entrar em dívida, entrar em cheque especial, pagar 10% ao mês para comprar um para-choque novo, para comprar um jogo de roda, para importar, né? Variação do dólar. Então, assim, é complicado. Tem que fazer conta sempre, tá? Tem gente que fala, não faça conta que você vai se arrepender. Não, tem que fazer conta. Eu já me endividei por causa de carro. Eu já tirei comida da minha mesa para botar em carro. Não faço mais isso. Eu já estou um pouco mais experiente, um pouco mais velho, né? Agora, eu tenho dinheiro sobrando, é um prazer, é um gosto, é até um investimento. Hoje eu compro um carro antigo e não compro um carro zero. Carro zero é desvalorização. Fora IPVA, fora seguro, fora outras coisas que a gente sabe, né? Um carro, 10 anos pagando IPVA, quase que você deu o carro para o governo. Então, eu tenho a opinião de que hoje em dia não compro mais carro 0 quilômetro. Se eu precisar de um carro novo, eu alugo esse fim de semana para fazer a viagem e acabou, né? Então, assim, pensem, façam conta sempre e a dica é o seguinte, preservem os automóveis. Antes de mais nada, preservem. Esses carros são um pedaço da história, principalmente no século XX, que você conta a história sociocultural, política de vários países através do automóvel. Pode ser o Opala do teu avô, como pode ser um Lada, que vai contar a história da União Soviética. Todos os modelos de automóveis merecem ser preservados. Tá bom? Espero que agrade a maioria das pessoas, não quero inimizade com as opiniões já feitas aí por alguns amigos. Todas as opiniões, como eu falei, têm fundamento, tá bom? Então, o próximo vídeo eu acho que eu vou fazer sobre os futuros colecionáveis, neocolecionáveis, ou como eu gosto de falar, os carros velhos que merecem virar carros antigos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal e até a próxima.